Shalom, queridos, tudo bem? Aqui nesse vídeo eu tenho o objetivo de trazer para vocês os assuntos relacionados a jejum. Como jejuar, quando jejuar, como receber um jejum, como pronunciar quando você vai fazer um jejum. Então fica até o final, anota tudo direitinho para você não fazer nada errado e conseguir atingir o seu objetivo, tá bom? Então, nós estamos aqui utilizando a perspectiva do Rabino Eliyahu Kitov. Ele já começa falando da seguinte forma: em todos os jejuns públicos, quando fala jejum público, são os jejuns que já estão estipulados, que nós anunciamos lá no Shabat, que é, por exemplo, o dia 17 de Tammuz, 9 de Av, o jejum de Gedaliah. Todos esses jejuns são jejuns públicos, né? Então ele diz, em todos os jejuns públicos, por exemplo, 17 de Tammuz, que está chegando no momento que eu estou fazendo esse vídeo, é permitido comer durante a noite anterior, antes do nascer do dia. Então veja, o jejum do dia 17 de Tammuz, nesse ano que eu estou fazendo esse vídeo, vai cair no dia 2 de julho. O dia 17 de Tammuz, ele inicia na noite anterior, certo? É o calendário judaico. Então, já na noite anterior é o dia 17 de Tammuz. Você pode comer na noite anterior, mas na manhã, no dia 2 de julho, você, ao nascer o primeiro raio de sol, você não pode comer e nem beber nada. Ou seja, então na noite anterior você pode almoçar normalmente, se preparar da forma que você achar melhor para que você realize o jejum. Então ele fala, contanto que não se tenha dormido por um período fixo antes do amanhecer. Ou seja, você come antes de dormir de forma completa, né? Quando você vai descansar do seu dia e você vai acordar para um novo dia, né? Então, mas ele coloca, se no entanto, antes de dormir for estipulada a condição de comer, quando acordar, é permitido comer até antes do raiar do dia. Ou seja, você se planejou para comer antes do nascer do sol, antes da aurora, para que você consiga realizar o jejum, você pode fazer isso também, não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Nos dias de jejum público, né, você não pode comer e nem beber, tá bom? Nem colocar coisas na boca. É um jejum de comida e bebida, tá? Uma pessoa que estiver doente, mesmo sem estar correndo risco de vida, um menor de idade, uma mulher grávida ou uma mãe que estiver amamentando, por lhe ser difícil abster-se de comida, não são obrigados a jejuar nos jejuns públicos. Ou seja, elas não precisam jejuar, não são obrigados, tá? Além disso, eles não precisam compensar o jejum posteriormente quando se sentirem fisicamente aptos, ou seja, não conseguiram realizar por ou estar grávida, ou ser menor de idade, ou estar doente, e por isso surgir na mente uma perspectiva de que está devendo. Não precisa, não existe essa perspectiva, tá? Então a pessoa pode ficar tranquila em relação a isso. Então, só recapitulando, né? Uma pessoa que estiver doente, mesmo sem estar correndo risco de vida, um menor de idade, uma mulher grávida ou uma mãe que está amamentando, não tem obrigação de realizar o jejum. Quem não precisa jejuar, que são essas causas, não deve comer em público, nem deve comer demais. O correto é comer apenas o imprescindível para o seu bem-estar físico. Ou seja, ainda assim não deixa de ser um dia que todo o povo de Israel está jejuando. Então, essa pessoa ela não come em público e ela come o suficiente. Ela não vai fazer aquele lanche, fazer aquele almoço, né? Ela vai comer o necessário para que venha se satisfazer.
É apropriado treinar as crianças a jejuar, oferecendo-lhes o que for necessário. Então, se treina também as crianças, né? A minha esposa, a Morada Devorá, ela tem um vídeo no canal dela relacionado com o assunto de jejuns e crianças. Dá uma conferida lá que vocês vão aprender bastante coisa, né? Continuando aqui. Quem deseja assumir a realização de um jejum individual deve fazê-lo na reza de Minchá. Então, até aqui nós falamos do jejum público, que são as 4 datas: 17 de Tammuz, 9 de Av, São Gedaliah, o jejum de Gedalias, né? E os outros. Então, todas essas datas são jejuns públicos em que na sinagoga, no Shabat, se faz o anúncio. Mas quando você quer fazer um jejum na sua semana, você precisa ter isso em mente na tarde do dia anterior. Então, você quer fazer um jejum, né? Tradicionalmente, dentro da religião judaica, se jejua nas segundas e quintas-feiras. Por quê? Segunda é o dia em que Moshe subiu o Monte Sinai e quinta-feira é o dia que ele desceu com a resposta. Então, costumeiramente, se jejua nas segundas e nas quintas. Então, se você deseja fazer jejuns individuais, na tarde do dia anterior, na oração de Minchá, quando você estiver realizando a Amidá, certo? Ao finalizar a Amidá, antes de você dar os 3 passos para trás para finalizar tudo, você deve pronunciar: amanhã, do nascer do sol ao pôr do sol, realizarei um jejum por conta disso, para isso, porque disso. Você deve pronunciar na tarde do dia anterior. Lembrando que o jejum é como uma promessa, né? Então existe uma responsabilidade a partir do momento que você pronuncia. E comenta o Eliyahu Kitov, mesmo que você só pense e não fale, ainda assim já está aceito, né? Isso é muito importante, tá? Esse pronunciamento, esse recebimento do jejum no dia anterior, para que você venha realizá-lo no dia posterior. E por que que isso é importante, né? Porque o jejum substitui a oferenda de sacrifício pessoal, pois ao jejuar a pessoa diminui a gordura e sangue de seu próprio corpo. Como tal, ele deve ser consagrado verbalmente, assim como um sacrifício só pode ser oferecido se tiver sido consagrado verbalmente para esse fim. Então, é um sacrifício que você vai fazer, então você precisa dizer anteriormente. Quem começa um jejum, né? E mesmo que o seu objetivo do jejum ele já tenha finalizado, ou seja, vamos dizer que você pronunciou na tarde que você iria fazer um jejum porque alguém está doente e você está buscando cura para essa pessoa, né? Então, vamos dizer que essa pessoa, já no dia seguinte, ela foi curada. Você ainda assim precisa finalizar o jejum, certo? Você precisa cumprir esse objetivo e ir até o final. Então, isso dentro de cura ou de objetivos, enfim, o que você pediu, você deve ir até o final daquilo que você pronunciou verbalmente no dia anterior, certo? Então, esse é o vídeo que a gente separou para vocês, um pouco mais prático, um pouco mais tranquilo, relacionado ao assunto de jejum. Esteja atento para que você tenha ali grandes objetivos, grandes resultados e a todos nós venhamos a alcançar a presença divina, a misericórdia divina. Shalom, shalom e até a próxima, se Deus quiser.